Você já se perguntou por que algumas pessoas louvam a Deus em meio às maiores tempestades e saem vitoriosas, enquanto outras parecem sucumbir ao peso das circunstâncias? O que transforma um simples cântico em uma arma espiritual capaz de derrubar fortalezas invisíveis? Hoje, você vai descobrir um dos segredos mais poderosos e menos compreendidos da Escritura, escondido em um salmo que arqueólogos e teólogos consideram revolucionário para sua época. Prepare seu coração, porque o que Deus preservou através dos séculos neste texto vai transformar completamente sua compreensão sobre o verdadeiro poder do louvor. Vamos começar lendo juntos o Salmo 149 na íntegra, e depois vamos mergulhar profundamente em cada revelação que ele carrega. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças, cantem-lhe salmos com tamborim e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e orna de salvação os mansos. Exultem de glória os santos, cantem de alegria nas suas camas. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e na sua mão espada de 2 gumes, para exercerem vingança sobre as nações e castigos sobre os povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para executarem neles o juízo escrito. Esta honra será para todos os seus santos. Louvai ao Senhor. Agora imagine a cena. Estamos por volta do século V a.C., provavelmente no período pós-exílico, quando o povo de Israel havia retornado da Babilônia. Arqueólogos descobriram que Jerusalém, nessa época, era uma cidade em reconstrução, com muralhas parcialmente destruídas e uma população que havia experimentado 70 anos de cativeiro. Documentos da época confirmam que eles enfrentavam hostilidade constante de nações vizinhas, como os samaritanos, amonitas e árabes. Para entendermos a profundidade deste salmo, precisamos visualizar um povo que havia perdido tudo: seu templo destruído, sua identidade questionada, sua fé testada ao extremo. Historiadores explicam que este salmo pertence à coleção conhecida como Salmos Hallel, termo que vem do hebraico halal, que significa literalmente brilhar, celebrar ruidosamente ou fazer um show ostensivo de exaltação. No contexto original, não era um louvor contido ou silencioso. Antropólogos culturais revelam que na cultura hebraica antiga, o louvor era uma expressão física completa, envolvendo movimento, som, instrumentos e toda a comunidade reunida. A palavra para congregação aqui é kahal, em hebraico, que significa uma assembleia convocada com propósito específico. Não era um ajuntamento casual, mas um encontro estratégico de guerra espiritual. Vamos ao versículo 3, onde diz: louvem o seu nome com danças. A palavra hebraica para danças é mashol, que vem da raiz shul, significando girar, torcer ou dar voltas. Especialistas em arqueologia bíblica descobriram, através de relevos antigos e documentos, que essas danças não eram coreografias ensaiadas, como conhecemos hoje, mas movimentos espontâneos de celebração que envolviam rodopios, pulos e gestos expressivos. O tamborim mencionado é o tof em hebraico, um instrumento de percussão feito de pele esticada sobre uma armação de madeira, comum em celebrações de vitória militar. A harpa, ou kinnor, era um instrumento de cordas com geralmente 10 cordas, feito de madeira de cipreste, que produzia sons melódicos capazes de acalmar espíritos e elevar a atmosfera espiritual. Mas aqui vem algo fascinante que muda tudo. O versículo 5 diz: cantem de alegria nas suas camas. A palavra hebraica para camas é mishkab, que significava não apenas o lugar de dormir, mas o lugar de intimidade, descanso e vulnerabilidade. Para aquela época,
Isso era revolucionário porque o louvor não estava confinado ao templo ou à congregação pública. Geógrafos explicam que as casas israelitas típicas desse período eram pequenas, geralmente com apenas 1 ou 2 cômodos, construídas com pedras de calcário local e tetos planos de madeira e barro. O espaço privado era mínimo, mas mesmo ali, no lugar mais íntimo e desprotegido, o louvor deveria acontecer. Agora chegamos ao coração pulsante deste salmo, os versículos 6 a 9, onde acontece algo que confunde muitas pessoas hoje. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e na sua mão espada de 2 gumes. A palavra para altos louvores é romemot, em hebraico, que vem de rum, significando elevar, exaltar, erguer acima. Mas observe a combinação surpreendente, louvor na garganta e espada na mão simultaneamente. A espada de 2 gumes, shereb pifiot, em hebraico, era uma arma militar real daquela época. Arqueólogos encontraram exemplares dessas espadas em escavações na região da Judéia, medindo aproximadamente 60 centímetros de comprimento, forjadas em ferro, com lâminas afiadas de ambos os lados, eficazes tanto no movimento de ida quanto de volta. Para entendermos isso completamente, precisamos saber que naquela época o povo de Israel vivia sob constante ameaça. Historiadores documentaram que as nações ao redor viam o retorno dos judeus como uma oportunidade para conquista territorial. Os conflitos eram reais, físicos, sangrentos. Mas aqui está a revelação que transforma tudo. Este salmo não está falando apenas de guerra física, mas de uma dimensão onde o louvor se torna a própria arma de combate. A palavra vingança aqui é nekamá, em hebraico, que significa reivindicação de justiça divina, não vingança pessoal ou carnalidade. O termo castigos é tokeshot, que significa correção ou disciplina aplicada por autoridade legítima. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas sobre psicologia do louvor confirmam que existe algo extraordinário acontecendo quando adoramos a Deus em meio à batalha. Neurocientistas explicam que o louvor genuíno libera substâncias químicas no cérebro que alteram nossa percepção da realidade, fortalecem nossa resiliência e ativam áreas cerebrais ligadas à esperança e à determinação. Mas isto vai muito além da ciência. O Salmo está revelando que o louvor é a maneira como o reino de Deus invade a dimensão terrena e estabelece sua soberania sobre poderes invisíveis que governam nações e culturas. Os versículos 8 e 9 falam em prender reis com cadeias e nobres com grilhões de ferro. Para aquela sociedade, isso significava autoridade absoluta sobre estruturas de poder que pareciam inabaláveis. Antropólogos explicam que reis na antiguidade eram vistos como representantes dos deuses de suas nações. Prender um rei, simbolicamente, significava destituir não apenas um governante humano, mas as forças espirituais que operavam através dele. Os grilhões de ferro mencionados eram instrumentos reais de aprisionamento. Escavações arqueológicas em antigas prisões babilônicas e persas revelaram correntes de ferro pesando até 5 quilos cada uma, que imobilizavam completamente o prisioneiro. Mas, por séculos, pensávamos que este salmo era apenas poético ou simbólico, até descobertas arqueológicas e estudos de guerra espiritual revelarem que existe uma conexão direta entre adoração coletiva e transformação territorial. Especialistas em história da Igreja documentaram que grandes movimentos de avivamento sempre começaram com grupos de pessoas que não apenas oravam, mas louvavam intensamente, transformando atmosferas espirituais sobre cidades e regiões inteiras. A promessa "esta honra será para todos os seus santos", no versículo 9, usa a palavra hebraica hadar, que significa glória, esplendor, beleza majestosa.
Não era uma honra conquistada por esforço humano, mas concedida por Deus àqueles que compreendem o poder do louvor estratégico. Deixe-me conectar isso com sua vida hoje. Você está enfrentando batalhas que parecem maiores do que suas forças. Existe uma fortaleza em sua mente, um padrão em sua família, uma estrutura em seu trabalho que parece impossível de derrubar. Este salmo está revelando que o louvor não é apenas um ato religioso de domingo, mas uma arma de guerra espiritual disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando você louva a Deus na sua cama, no seu quarto, no lugar mais vulnerável e privado, está ativando uma força que atravessa dimensões e atinge principados que operam sobre sua vida, sua cidade, sua nação. A palavra original revela um significado que transforma nossa compreensão sobre como o céu opera na terra. O Cântico Novo, do versículo 1, não é simplesmente uma música diferente, mas Shir Shadash, em hebraico, uma canção de experiência renovada, um testemunho fresco de libertação. Cada vez que Deus faz algo novo em sua vida, Ele espera que você cante sobre isso, porque seu testemunho em forma de louvor libera a mesma vitória sobre outros que enfrentam batalhas semelhantes. Teólogos explicam que este é o princípio da guerra espiritual comunitária, onde o louvor de um santo fortalece o exército inteiro de Deus. Agora, vou revelar algo que poucos compreendem sobre a aplicação prática deste salmo. Quando você acorda de manhã, antes de qualquer coisa, enquanto ainda está na sua cama, comece a louvar. Não espere sentir vontade, não espere as circunstâncias mudarem, não espere a resposta chegar. Ali mesmo, no seu lugar de vulnerabilidade, declare os altos louvores de Deus. Diga em voz alta quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele prometeu. Você está literalmente empunhando a espada de 2 gumes que corta tanto na ida quanto na volta, destruindo fortalezas que foram construídas durante a noite sobre seus pensamentos e sobre sua casa. Durante o dia, em meio às pressões, decisões e conflitos, mantenha o louvor na sua garganta. A região da garganta em hebraico, garon, representa não apenas o órgão físico, mas a capacidade de declarar, profetizar e estabelecer a verdade de Deus sobre mentiras do inimigo. Especialistas em linguística bíblica explicam que quando o salmo coloca louvor na garganta e espada na mão, está criando uma imagem de guerreiro completo, defensivo e ofensivo simultaneamente. O louvor protege sua mente e seu coração, enquanto a palavra de Deus, que é espada, ataca e destrói obras das trevas. À noite, quando você voltar para a sua cama, não leve para o sono as preocupações do dia. Cante de alegria exatamente ali. Transforme seu quarto em uma zona de adoração onde principados não têm acesso, onde a atmosfera é tão saturada da presença de Deus que nenhuma obra de feitiçaria, nenhuma palavra profética negativa, nenhuma maldição geracional consegue penetrar. Historiadores da igreja primitiva documentaram que os primeiros cristãos praticavam vigílias de louvor durante a noite inteira e cidades inteiras eram transformadas porque a adoração criava uma cobertura espiritual que expulsava demônios territoriais. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que antigos rolos encontrados nas cavernas de Qumran, próximas ao Mar Morto, hoje correspondente à região da Cisjordânia, distante aproximadamente 25 quilômetros de Jerusalém, continham cópias dos salmos Hallel com anotações sobre como eram usados em contextos de batalha espiritual comunitária. Esses manuscritos datam do século II a.C. e confirmam que o povo judeu compreendia o louvor como estratégia militar divina muito antes do cristianismo surgir.
A jornada de Jerusalém até Qumran levaria aproximadamente 6 horas a pé naquela época, e grupos inteiros viajavam para aquele deserto para praticar adoração ininterrupta. Recentes escavações em Jerusalém revelaram que durante o período do Segundo Templo existiam plataformas específicas onde levitas se posicionavam com instrumentos para liderar o povo em louvor antes, durante e depois das batalhas. Engenheiros acústicos modernos explicam que a arquitetura dessas plataformas era projetada para amplificar o som naturalmente, criando uma reverberação que podia ser ouvida a quilômetros de distância. Não era apenas adoração, era declaração territorial de que aquela região pertencia ao Deus de Israel. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que babilônios, assírios e egípcios também usavam música em contextos religiosos e militares, mas com uma diferença fundamental. Seus cânticos invocavam demônios e principados para lutar a favor deles. O louvor israelita fazia o oposto, destronava esses poderes e estabelecia a supremacia do único Deus verdadeiro. Antropólogos culturais revelam que enquanto nações pagãs entravam em batalha confiando em feitiços e encantamentos, Israel entrava cantando sobre a fidelidade de Yahweh. E isso causava terror psicológico nos inimigos, porque sabiam que estavam enfrentando não apenas um exército humano, mas o próprio Deus do universo. Para aquela época, a ideia de louvar a Deus nas camas era tão radical quanto seria hoje alguém adorar no meio de uma zona de guerra. Geólogos e arqueólogos explicam que a região da Judéia sempre foi território disputado, localizada em uma encruzilhada entre Ásia, África e Europa, tornando-a estratégica para impérios que queriam dominar o mundo conhecido. Cada invasão deixava marcas físicas no território. Camadas de destruição e reconstrução podem ser vistas em escavações modernas, mostrando que aquele povo vivia literalmente sobre ruínas de guerras passadas, mas ainda assim escolhiam louvar. E aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história e até pela ciência moderna. Quando você louva a Deus genuinamente, não está apenas expressando emoção ou cumprindo o ritual religioso. Você está executando o juízo escrito mencionado no versículo 9. A palavra hebraica para juízo aqui é mishpat, que significa decisão judicial, decreto divino já estabelecido. Especialistas em direito bíblico explicam que no sistema legal hebraico, uma vez que um juiz pronunciava a sentença, ela tinha que ser executada. O Salmo está revelando que Deus já julgou e condenou todo o principado, potestade e poder das trevas. A execução desse juízo não acontece apenas quando Cristo voltar, mas acontece agora, cada vez que um santo louva. Pense nisso profundamente. Você não está pedindo a Deus para julgar seus inimigos espirituais. Ele já julgou. A sentença já foi dada. O que falta é a execução. E essa honra foi dada a você. Esta honra será para todos os seus santos. Todo santo, não apenas pastores, apóstolos ou profetas. Todo aquele que pertence a Deus tem autoridade legal e espiritual para executar através do louvor os decretos divinos sobre sua vida, família e território. Neurocientistas podem explicar as mudanças químicas no cérebro. Psicólogos podem falar sobre resiliência emocional. Mas a realidade espiritual vai infinitamente além. Você está literalmente alterando a configuração espiritual da atmosfera ao seu redor. Agora, como colocar isso em prática de forma ainda mais profunda? Primeiro, entenda que louvor não depende de música ou igreja. Você pode louvar falando, declarando, proclamando a grandeza de Deus em qualquer momento. Segundo, seja intencional. Este salmo nos ensina que existe louvor estratégico, não é vago ou genérico. Identifique as áreas onde você precisa de vitória e direcione seu louvor especificamente sobre elas.
Se é libertação financeira, louve a Deus como Jeová Jiré, o provedor. Se é cura, louve-o como Jeová Rafa, o Deus que cura. Se é paz, exalte-o como Jeová Shalom. Cada nome de Deus em hebraico revela um aspecto de seu caráter e libera essa dimensão de poder sobre sua vida. Terceiro, faça do louvor um estilo de vida, não um evento ocasional. Os versículos 1 a 5 falam sobre louvor congregacional, mas os versículos 6 a 9 revelam que o louvor individual e privado é igualmente poderoso. Crie o hábito de acordar louvando, trabalhar louvando, dirigir louvando, cozinhar louvando, dormir louvando. Transforme cada atividade cotidiana em uma oportunidade de adoração. Quarto, una-se a outros santos. O poder do louvor corporativo é exponencial. Quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus e começam a louvar, a presença de Deus se manifesta de forma tão intensa que estruturas espirituais milenares sobre cidades inteiras começam a desmoronar. E aqui está algo que Deus quer que você entenda hoje. Talvez você esteja passando pelo vale mais escuro da sua vida. Talvez tenha perdido pessoas, sonhos, saúde, finanças. Talvez o peso seja tão grande que você mal consegue respirar, quanto mais louvar. Mas é exatamente nesse momento que o louvor se torna a arma mais poderosa. Quando você não tem forças, quando não sente vontade, quando tudo dentro de você grita para desistir, e mesmo assim você abre sua boca e declara que Deus é bom, que Ele é fiel, que Ele nunca falha. Você está empunhando a espada de 2 gumes que corta no invisível antes de cortar no visível. Você está prendendo com cadeias os principados que querem destruir você, sua família e seu destino. Documentos antigos confirmam que mártires cristãos dos primeiros séculos louvavam a Deus enquanto eram lançados a leões, queimados vivos e crucificados. Historiadores ficam perplexos tentando explicar de onde vinha aquela força sobrenatural. A resposta está neste salmo. Eles compreenderam que morte física era temporária, mas vitória espiritual era eterna. Eles sabiam que seus louvores na terra ecoavam no céu e destronavam imperadores demonizados que perseguiam a igreja. E funcionou. O Império Romano, que parecia invencível, caiu. A mensagem do Evangelho, que tentaram extinguir, espalhou-se por todo o mundo conhecido. Tudo porque santos anônimos escolheram louvar em meio à fornalha. Hoje, 3.000 anos depois deste salmo ter sido escrito, nós vivemos em um mundo completamente diferente, com tecnologia, ciência e conhecimento que aquele povo jamais imaginou. Mas a verdade de Deus permanece exatamente a mesma. Os inimigos mudaram de nome e forma. Não são mais babilônios ou assírios. São depressão, ansiedade, vícios, doenças, injustiças, sistemas corruptos, ideologias que se levantam contra o conhecimento de Deus. Mas o princípio de guerra espiritual não mudou. Louvor continua sendo a arma que Deus colocou nas mãos de seus santos para executar juízo sobre todo o poder que tenta usurpar a soberania divina sobre nossas vidas. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração, como tocou o meu quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa compreender o verdadeiro poder do louvor. Não guarde para si uma arma que pode libertar multidões. A honra de executar o juízo escrito não é privilégio de poucos, mas direito de todos os santos. E você é um santo, separado, escolhido, equipado e autorizado para fazer história no reino de Deus através do seu louvor. Que o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte e todos os principados através da cruz, conceda a você revelação profunda sobre o mistério do louvor que se torna arma espiritual. Que seu Espírito Santo ensine você a adorar não apenas com emoção,
mas com autoridade e estratégia. Que sua boca seja cheia dos altos louvores de Deus e suas mãos empunhem com confiança a espada de 2 gumes, que é a palavra viva e eficaz. Que sua casa se torne território consagrado, onde o reino de Deus governa soberanamente. Que cada cântico novo que brotar do seu coração libere vitórias sobre outros que ainda estão em cativeiro. Que você experimente a alegria indescritível de ver fortalezas caírem, correntes se quebrarem e portas se abrirem simplesmente porque escolheu louvar quando tudo gritava para você desistir. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente enquanto você aprende a viver nesta dimensão de adoração ininterrupta. Que a sabedoria do alto ilumine seus olhos espirituais para enxergar batalhas invisíveis e vencê-las através do louvor estratégico que Deus revelou neste salmo milenar. Que prosperidade em todas as áreas da sua vida seja consequência natural de uma vida dedicada a exaltar o nome do Senhor acima de qualquer circunstância. E que toda glória, toda honra, todo louvor e toda adoração sejam dados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, o Deus eterno que nos amou primeiro, nos escolheu, nos salvou, nos capacitou e nos deu o privilégio incomparável de participar do estabelecimento do seu reino na terra através do poder transformador do louvor. Amém e amém.